Olá, assombrados! Eu sou a Ana Paula e vou contar vários relatos, todos relacionados ao Halloween para vocês. E aí, tudo bem? Eu espero que esteja tudo bem. Já vou pedindo para você deixar o like no vídeo se gosta do canal, se curte os relatos, já deixa o seu like, ok? E não se esqueça de fazer uma visita à nossa loja virtual, a lojaassombrada.com.br. Combinado? Beleza, ó, pessoal. Halloween chegando aí para vocês. Já estou aqui com os meus chifrinhos. Né? Não tô assim tão fantasiada, mas estamos em clima de Halloween. Vamos aqui com alguns relatos, todos envolvendo o Halloween de alguma forma. Mas não se esqueçam que tem caixa assombrada do mês de outubro disponível para vocês com o tema Halloween. Cadê a caneca que não tá aqui para eu mostrar para vocês? A caneca, ela está muito famosa, ela está rodando a casa inteira, tá? A caneca de abóbora, mas vocês vão receber, ó, lanterna de abóbora, vocês vão receber velinha de abóbora, linda, deliciosa, vão receber gostosuras, bem deliciosas mesmo, a caneca de abóbora, ó, tá bem legal a caixa, inclusive muitas já estão saindo, já estão indo aí embora para casa de seus donos. Não deixe de adquirir a sua, aproveite enquanto dá. Mas também, se você não pegar a sua caixa agora, você pode pegar ela em mãos lá na Horror Expo. Nós estaremos no próximo final de semana, dias 4 e 5 de novembro, na Horror Expo em São Paulo, no Pro Magno. Então, vai lá conhecer a gente, vamos lá para te dar um abraço, para falar um oi, para a gente conversar. E a gente vai estar com a loja lá também. Então, vários produtos, coisas que teve em algumas caixas assombradas, camisetas, bonés, várias coisas, eco bags, cards, livro de receitas, livro, tudo à venda lá. E olha só, olha eu derrubando tudo. Lançamento aqui da revista Histórias Assombradas. Olha eu aqui contando as histórias assombradas em quadrinhos, olha só. Que legal. Foi feito aqui pelo Greifo Silva e o Rony Ropezi. E a gente vai estar, só que só tem 100 unidades, tá? E elas serão vendidas lá na Horror Expo, autografadas na hora, tá bom? Não perca, bora lá. E vamos agora sim com os relatos de hoje. Todos os nomes trocados, ok? Primeira história de hoje é esta. Halloween assombrado. Epa! É uma moça que nos conta. Olá, Ana e assombrados. Eu sou a fulana e o meu marido pediu que eu enviasse essa história que aconteceu no Halloween de 2021. Na noite do dia 31 de outubro de 2021, aniversário da Penélope, diga-se de passagem, né? Penélope é do dia 31 de outubro. Estávamos apenas eu e meu marido em casa, pois o nosso filho havia ido para o sítio da minha família para a festa de Halloween. Eu estava no meu quarto ouvindo relatos do canal para me entreter, quando acabei adormecendo. Enquanto isso, meu marido estava na sala assistindo TV e desfrutando de algumas cervejinhas. Em certo momento, ele veio ao quarto e me acordou para perguntar se eu estava atrás da cortina da porta da sala, fazendo movimentos para frente, assim, para assustá-lo. Eu neguei, afinal já estava dormindo há algum tempo, e aí voltei a adormecer. Logo depois, ele retornou ao quarto, afirmando que algo havia mexido na maçaneta da porta agora. Eu atribuí esse fato ao efeito do álcool, pois ele já estava um pouco embriagado naquela hora. Mais tarde, meu marido me acordou novamente, tipo, o que é? Informando que tinha ido ao banheiro e, ao olhar pela janela, viu uma luz branca flutuando próxima ao carro do vizinho estacionado na rua. Mesmo ele não sendo facilmente assustado, ele estava visivelmente nervoso e agitado. Eu, inicialmente, descartei as suas preocupações, presumindo que fosse resultado da embriaguez, e não dei muita atenção ao que ele dizia. Beleza. No entanto, ele continuou insistindo e me chamou para o banheiro, pedindo para que eu visse a luz também. Eu olhei, mas não consegui ver nada além do carro do vizinho estacionado em frente à nossa casa. Mesmo assim, ele insistiu.
Você não tá vendo? Tá ali, atrás do carro, olha bem. Tá flutuando e tá crescendo. É uma bola de luz grande e ela está me chamando. Como assim a bola tá chamando? Ele começou a gritar. Eu não vou! Eu não vou! Eu mantive a minha posição de não ter visto nada. Ele então me pediu para irmos até a rua para que eu pudesse ver com os meus próprios olhos. Fomos até lá, mas eu ainda não conseguia ver nada. E ele continuou a afirmar que a luz estava lá, no mesmo lugar, e que estava chamando por ele. No entanto, eu acreditava que ele estava sob efeito do álcool e estava ficando cada vez mais impaciente com ele, pois eu só queria voltar a dormir. Do outro lado da minha rua, o meu vizinho estacionou o caminhão. Quando eu me virei para olhar o caminhão, eu vi uma sombra negra em uma postura arqueada, como se estivesse prestes a dar um bote. Em seguida, essa sombra pulou para frente, saindo debaixo do caminhão. Assustada, eu olhei para o meu marido e pedi que entrássemos em casa. Ele percebeu que eu havia visto alguma coisa e me perguntou: "O que você viu?" Eu inicialmente neguei ter visto alguma coisa, mas ele insistiu e finalmente eu contei o que presenciei. Meu marido então virou-se para o caminhão para verificar se algo estava lá. Foi quando ele me disse: "Vamos entrar. Há uma criatura horrível saindo do caminhão e rastejando em direção à grama do vizinho." Eu, hein? Então nós voltamos para o pátio, onde ele pegou uma garrafa com algum líquido que eu não consegui identificar e começou a aspergir água pelo local, enquanto proferia orações. Observei tudo aquilo ainda sem ver a sombra. Quando ele terminou de aspergir a água, ele falou com uma voz diferente: "Vá embora, senão você se arrependerá depois. Quando eu chegar na Calunga, eu vou atrás de você. Nesse aqui você não encosta, pois ele me tem para protegê-lo." Percebi que meu marido estava incorporado com o seu Exu protetor, pois ele se considerava um bandista, embora não frequentasse um terreiro naquela época. Aí ele desincorporou e me contou o que havia visto. Ele descreveu uma criatura terrível, deformada e esquelética que o encarava e bufava. Um grande buraco se abriu na grama e a criatura se arrastou para dentro dele, desaparecendo. A luz que ele havia mencionado também desapareceu. Desde então, meu marido se recusa a beber e a sair na noite de Halloween, pois a experiência o deixou profundamente abalado. Agora uma pergunta para vocês. O que acham que essas estranhas aparições poderiam ser e qual a relação delas com o Halloween? Então, dizem que essa época, né, depois tem o Dia de Todos os Santos, o Dia dos Mortos, né, das almas, dos finados, né, dos que já se foram. Na cultura mexicana ali tem o Dia de los Muertos, né, que tem toda aquela festa para os que já se foram. Tudo ali pegando entre os dias 30 até o início de novembro ali, 4 de novembro, eu não lembro direito, mas compreende esse finalzinho de outubro e o comecinho de novembro. E muitos acreditam, já desde a antiguidade, muitos acreditam que é um momento onde o véu entre o mundo dos vivos e dos mortos fica muito fino e eles passam para o lado de cá. Por isso as festas lá de Los Muertos, né? Eles falam que os parentes vêm visitá-los, então eles fazem as comidas preferidas dos parentes, recebem com festa, enfeitam o lugar, põem as fotos. O Halloween, as almas estão andando por aí, então os disfarces, né, até para dar uma despistada nas almas, são as fantasias, as velas colocadas ali nos jack-lanterna, né, nas abóboras também, para guiar alguns espíritos, deixar as velas, as luzes, enfim, tem muita história, mas eles dizem que é uma época, assim como na quaresma, né, que a gente tem aqui, que as coisas estão mais, assim, fáceis de acontecer, estão mais vivas pro lado de cá, né, então, não sei se você teve uma experiência aí bem nessa época de Halloween, conta aí pra gente que a gente quer saber. Próximo relato, tempestade.
É uma moça que nos conta. Olá, Ana e Assombrados. Eu me chamo Fulana, mas pode me chamar de Fulana. Eu tenho 17 anos e sou de Goiânia. Eu tô escrevendo o relato hoje, dia 31 de outubro, né? Não sei de que ano que ela escreveu, mas foi no dia 31 de outubro. Halloween! E isso aconteceu há poucas horas e nos assustou muito. Bem, o meu namorado e eu marcamos de assistir filmes de terror hoje. No caso, né, no Halloween, não sei de que ano. Já que é Halloween, então íamos assistir filmes de terror. Havíamos planejado de assistir Invocação do Mal 1 e 2. Mas como cheguei meio tarde e teria que ir embora cedo também, acabamos decidindo assistir apenas o primeiro filme mesmo. Então, ligamos o computador, nos aconchegamos e começamos a ver o filme. Nada demais havia acontecido, ficávamos ali conversando sobre coisas relacionadas ao filme e tudo mais, e eu vou ressaltar que o clima estava muito bom. Não estava quente nem frio, o céu estava sem nuvens, um clima realmente agradável. Havíamos fechado a cortina para criar um ambiente mais adequado para um filme de terror, né? Mas mesmo assim estava claro, pois era de tarde ainda. Porém, à medida que o filme prosseguia, foi escurecendo e o céu se cobriu subitamente, mas nada demais também. Estávamos vendo o filme e quando chegou a cena do exorcismo, eu estava ansiosa, por ser a minha parte favorita do filme. Então estávamos bem concentrados ali. O exorcismo começou. Deixa eu arrumar meu piercing. O exorcismo começou e não deve ter passado nem 5 minutos quando um vento, mas muito, muito, muito forte começou. Meu namorado pausou o filme e segurou a cortina para eu ver a tempestade que estava se aproximando. Fomos correndo para o quintal para auxiliar a mãe dele a pegar algumas roupas e cobrir algumas cadeiras que estavam do lado de fora. E a chuva começou. Um pouco fraca, mas o vento ao menos havia passado. Voltamos para dentro, fui ao banheiro e meu namorado foi pegar um lanche para nós. Durante esse tempo, estava chovendo fraco. Ele voltou, apagou a luz e retornamos ao filme. Ana, eu juro por Deus, não deve ter passado mais do que 2 minutos após retomar o filme, ainda na parte do exorcismo. E o vento voltou. Só que ainda mais forte, a ponto de levantar um pedaço da telha do quarto dele. Ele saiu correndo para chamar a mãe, que pediu para ele tentar colocar algum peso em cima da telha, pelo menos até o pai dele chegar. Enquanto isso, eu fiquei segurando a irmãzinha dele enquanto ela ajudava, mas acabou não dando certo devido à chuva e eles deixaram a situação nas mãos de Deus mesmo. Ok, tudo certo, né? Não. Quando voltamos para o quarto, ele e a mãe dele começaram a sentir um cheiro de naftalina. Meu namorado é muito sensível ao lado espiritual e sempre que acontece algo nesse sentido, ele e a mãe dele sentem um cheiro de naftalina muito forte, mesmo não usando naftalina na casa deles. Até então, eu não estava sentindo, mas quando me aproximei do pequeno corredor que dá acesso ao banheiro, à cozinha e ao quarto dele, eu senti o cheiro. E era muito forte. Relatei em um relato anterior que quando esse cheiro aparece é somente nesse lugar. Ele não se espalha para nenhum outro cômodo, apenas nesse local. Depois disso, paramos de ver o filme. Então, Ana e Assombrados, o que acham? Eu não sou daquelas pessoas que acreditam que filmes têm alguma espécie de maldição. Sempre assisti esse filme e nunca aconteceu nada. Mas quando assisti na casa do meu namorado, que tem um histórico de histórias assombradas, digamos assim, isso aconteceu. Pode não ter sido algo espiritual, apenas uma coincidência, mas eu achei muito curioso o fato desses eventos terem começado quando a cena de exorcismo estava acontecendo e quando pausávamos o filme tudo se acalmava. Será que há alguma conexão? Então, é difícil dizer, né, se há alguma conexão ou não, teria que ter testado um pouco mais, pode ser que tenha sido algum... Então, eu não acredito muito em coincidência, mas alguma coisa na casa dele, eles já têm essa percepção, então eles já são mais sensíveis a alguma coisa. E aí botam uma cena, um clima desse, mesmo que seja na TV, tudo, pode ser que isso tenha, vamos dizer que
provocado ou chamado alguma coisa que já está por ali ou ali encontra uma forma mais fácil de se manifestar. Talvez pela sensibilidade dos dois ali, da mãe e do filho, né? Do seu namorado e da mãe dele, não sei. Mas, né? Halloween. Próximo relato. Fui para outra dimensão no Halloween. Olha lá, uma moça que nos conta. Isso daí são as crianças que estão brincando, correndo e gritando. Bom, fui para outra dimensão no Halloween. Oi, Ana e Assombrados, me chamo Fulana, tenho 20 anos e vim aqui contar uma experiência sobrenatural que presenciei e que nunca esqueci. E as crianças chorando, fazendo fundo temático, gritando. Ah! Não sei se dá pra ouvir bem. Mas bom, continuando aqui então. Me chamo Fulana, tenho 20 anos e vim aqui contar uma experiência sobrenatural que presenciei, que nunca esqueci. E pode ter certeza que eu nunca vou esquecer. Confesso que nunca tive coragem de contar isso pra ninguém, já que eu morro de medo de acharem que eu sou maluca e que tudo isso foi alucinação. Eu sou de São Paulo e sempre tive o costume de comemorar o Halloween. Normalmente eu vou em festas de amigos. Em 2022, em outubro, uma semana antes do Halloween, a minha melhor amiga me convidou para irmos a uma dessas festas. Eu rapidamente aceitei, toda feliz da vida, e logo começamos a conversar sobre a fantasia que a gente ia usar. Ela desejava ir de pirata e eu de bruxa. Depois de alguns dias, chegou o dia da festa. Eu tava tão ansiosa, Ana, você não tem ideia. Eu tenho, eu adoro festa onde a gente pode usar fantasia. Meu coração batia rápido toda vez que pensava nessa maldita festa. Eu me arrumei toda, tomei um banho, coloquei minha fantasia de bruxa e fiz uma maquiagem chamativa. Saí de casa animada, chamei um Uber, já que eu moro sozinha e infelizmente o meu carro havia quebrado naquela época. Entrei no Uber, morrendo de vergonha por conta da minha fantasia, mas segui em frente. Eu ia ter que ir até a estação de metrô, já que a casa da dona da festa era longe, mais ou menos umas 2 horas da minha casa. Comuniquei a minha amiga no WhatsApp, informando que estava indo para o metrô, mas ela nem sequer respondeu. Devia estar se arrumando ainda. Quando cheguei, peguei o Uber normalmente e saí do carro. Quando cheguei, paguei o Uber normalmente e saí do carro, entrando na estação e me apoiando em um pilar para esperar o metrô. O que estranhei foi que estava muito vazio, o que definitivamente não era normal, mas ignorei e continuei esperando. Quando chegou, a porta se abriu e eu rapidamente entrei no metrô. E pasme, Ana, não tinha ninguém, nenhum serzinho sequer ali. Estranhei ainda mais e até me senti meio desconfortável com aquilo. Me sentei em um banco qualquer, coloquei meus fones de ouvido e comecei a escutar Can't Help Falling in Love, do Elvis Presley. Uma música que eu adoro, que eu conheci por meio de Invocação do Mal. De novo, Invocação do Mal. E eu dormi, Ana. Dormi. Acordei no susto, com medo de ter passado muito tempo e eu ter perdido o segundo metrô. Mas, para minha surpresa, quando peguei o celular, não havia passado sequer 10 minutos. Tava até tocando outra música desconhecida no meu fone, já que a outra havia acabado. Olhei para cima e eu quase caí do banco quando vi os bancos todos cheios de pessoas, sendo que antes estavam todos vazios. E como eu disse, não passou nem 10 minutos. Mas, Ana, não eram pessoas comuns. Eram pessoas esquisitas, que usavam trajes antigos, estavam todos de cabeça baixa. Eu ignorei e comecei a mexer no meu celular e por impulso eu decidi olhar para cima novamente, tipo olhar para frente, né? Tirar de cabeça baixa e olhar para frente. E quando eu olhei, todas essas pessoas haviam simplesmente desaparecido. Aí eu entrei em choque e até me belisquei, achando que aquilo era um sonho, sei lá, alguma coisa tá acontecendo, tô doida, né? Mas não era. Eu fiquei o tempo inteiro, até chegar no segundo metrô, morrendo de medo. Quando chegou, eu só levantei e saí voando dali. E foi isso, Ana. A festa ocorreu normalmente e espero que este ano, em 2023, eu vá em outra festa também.
tirando a parte de novamente ocorrer uma experiência sobrenatural, né? Esse relato foi curtinho, mas foi uma coisa que me marcou muito. E antes que digam que pode ter sido um sonho, não foi. Eu vi aquilo na minha frente, muito bem. E eu estava totalmente consciente. No meu ponto de vista, eu fui parar em outra dimensão. E o que eu mais acho estranho é as pessoas estarem com vestes antigas. Muito obrigada por ler o meu relato. Um beijo pra você, obrigada. Lembra os lances de Sete Além, né? Ou sei lá, alguma coisa desse tipo. Gente do céu, imagina. Foi estranho a hora que ela chegou, né? Ali no metrô e não tinha ninguém. Entrou, tipo, chega ali um metrô e não tem uma pessoa dentro. Aí é estranho, né? Muito estranho. E aí você abaixa a cabeça, dá uma cochilada, a hora que volta, tá cheio de gente estranha dentro. Festa estranha com gente esquisita. Eu não tô legal. Todo mundo olhando pra baixo e com roupa antiga. Será que é aquele povo lá, né, de Sete Além? Será que é aquele tempo, espaço? Mas sim, realmente isso daqui parece que ela deu uma pisadinha lá numa dimensão paralela. Bem interessante. Será que isso foi facilitado pela data? Por ser Halloween? Então fiquem ligados aí, vocês aí, dia 31 de outubro, né? Cuidado. Talvez seja mais fácil aí acontecer alguma coisa sobrenatural. Próximo relato. O diabo me seguiu até em casa. Aí já começa, né? É um moço que nos conta. Oi, Ana, como vai? Me chamo fulano e escrevo do Rio de Janeiro. E a história que vou contar hoje é curta, mas bastante intrigante. Embora não me lembre do ano exato, eu sei que era Dia das Bruxas. E eu estava completamente apaixonado por um menino que tinha acabado de conhecer. Era o início de um namoro emocionante. Decidimos nos encontrar em um bairro um pouco distante de onde eu morava e passamos a noite juntos no McDonald's 24 horas de uma cidade vizinha. Quando decidimos voltar para as nossas respectivas casas após a meia-noite, enfrentamos uma jornada peculiar. O ônibus demorava bastante para passar e o tempo de viagem até a cidade dos meus pais normalmente era de cerca de 1h30. Porém, naquela madrugada, com as ruas vazias, o trajeto seria bem mais rápido, levando apenas 30 a 40 minutos devido à falta de trânsito. Tive a sorte de pegar um ônibus cujo motorista estava dirigindo muito devagar, apenas 20 km por hora, o que transformou a viagem em uma verdadeira eternidade. Eu cheguei ao centro da cidade às 2h30 da manhã e ainda precisava caminhar por mais 15 ou 30 minutos para chegar em casa, dependendo da velocidade. Com medo de assaltos e tal, procurei por um mototáxi. Mas, para minha surpresa, não havia nenhum disponível naquela madrugada. As ruas estavam completamente desertas, algo que eu estava acostumado a enfrentar ao voltar da faculdade durante a noite. Sem alternativa, decidi seguir a pé em direção à minha casa. Enquanto caminhava vagarosamente pelo trajeto que conhecia tão bem, comecei a sentir uma presença estranha. Chegando a uma área escura e desprovida de construções, composta apenas por uma antiga fábrica e um terreno vazio ao lado de outro terreno vazio na frente, eu ouvi uma voz sussurrar no meu ouvido. Não olhe para o lado e ande rápido. Eu não preciso dizer que eu ignorei o aviso, certo? Eu vou descrever o que aconteceu em seguida. Encontrei-me em uma encruzilhada, mas a rua em que eu estava ficava em um morro. Enquanto na encruzilhada abaixo havia uma figura horripilante que aproximadamente... enquanto que na encruzilhada abaixo havia uma figura horripilante de aproximadamente 3 metros de altura, com chifres enormes. Eu a encarei e ela olhou diretamente nos meus olhos. Apavorado, senti-me paralisado por dentro. Embora tenha continuado a andar apavorado, né? Mas estava andando. Ainda faltava 2 esquinas até a minha casa e no caminho havia uma árvore centenária tombada pela prefeitura. À medida que a criatura desapareceu ali da minha visão, eu senti que ela continuava a me acompanhar pelo matagal no quintal dos vizinhos. Ao passar sob a árvore,
Senti como se os seus galhos, que se estendiam ali a cerca de 10 metros de altura, estivessem abaixados e algo estivesse me observando lá de cima. Claro que eu não tive coragem de olhar para cima, né? Continuei a minha caminhada e ao chegar ao final da rua, onde havia algumas árvores e matagal, eu senti olhos fixos em mim, no meio da escuridão. Os cães da rua começaram a latir, correndo assustados, como se algo estivesse logo atrás de mim. Finalmente cheguei em casa, mas quando tentei destrancar o portão, a chave simplesmente não girava. Senti que algo continuava a me observar na escuridão. A luz da varanda estranhamente não acendia também. Entrei em casa, tranquei a porta no escuro e subi as escadas até o meu quarto, sentindo uma energia misteriosa no ar. Tomei um banho e, após muito tempo, finalmente consegui dormir. Agora a pergunta que não quer calar, Ana. O que você acha que aconteceu naquela noite? Então, mais uma vez, noite de Dia das Bruxas, né? Noite de Halloween. Alguma coisa, algum bichão aí do outro mundo, de outra... no astral, às vezes, sei lá, né? Ou te acompanhou. De alguma forma, tava por ali e foi indo de zóio no C, né? Acontece, a gente vê, né, vários relatos assim, então não duvido que tenha sido isso e ele realmente tenha te acompanhado. Agora, o que era, é difícil dizer, né? De fato, assim, o que era. Próximo relato, minha experiência. É um moço que nos conta. Olá, meu nome é fulano, tenho 21 anos e moro no interior de São Paulo. Lembro-me como se isso tivesse ocorrido ontem. Era o Halloween de 2009. Embora não seja uma tradição cultural do nosso país, eu e um grupo de 5 amigos decidimos nos divertir no cemitério local da cidade. O cemitério não era extenso, mas à noite era suficientemente assustador. Não fazia frio, apenas soprava um vento fino e gelado constantemente, fazendo os galhos das árvores balançarem e criando um ambiente um tanto assustador. Tentando disfarçar o meu medo notável naquela noite de Halloween, aproveitei um momento de ventania repentina para assustar meu amigo mais medroso, o Ricardo. Ele ficou apavorado e ameaçou voltar para casa. Meu amigo Daniel exclamou: "Cê é louco? Tá aí todo apavorado e vai voltar sozinho na escuridão?" Foi o suficiente para convencer o Ricardo a ficar. Chegamos ao centro do cemitério, acendemos velas em um círculo e o meu amigo Gabriel, que afirmava entender de fenômenos sobrenaturais, traçou uma ligação entre as velas, formando um círculo e uma espécie de estrela no centro. Usando um pó que parecia sal, mas eu não tive coragem de perguntar o que era. Enfim, ele recitou algumas palavras e afirmou que estaríamos seguros. Enquanto ele realizava essa brincadeira, entre aspas, nós ríamos e zombávamos do procedimento. Sentamo-nos dentro do círculo e começamos a contar histórias claramente inventadas para assustar uns aos outros. Isso já devia passar das 10 da noite. No momento em que o Gabriel terminou as suas palavras, eu vi uma figura atrás do Ricardo, o mais medroso, mas decidi fingir que não havia visto. Logo após, os meus amigos também começaram a avistar figuras. Aí o medo era evidente em seus olhos também. O Ricardo se levantou e ameaçou correr. Mas antes que pudesse fazê-lo, o Gabriel o segurou e disse: "Aqui dentro do círculo, os mortos não nos farão mal." Eu vou ficar eternamente dentro do círculo. Olha, era visível que nem ele próprio estava completamente convencido do que dizia, mas decidimos acreditar nele. Esse primeiro evento durou cerca de 20 segundos, tempo suficiente para a gente decidir ir embora. Cada um seguiu para sua casa, ou assim pensamos, o que ficará mais claro na continuação. Bom, não mencionei a ilusão dos meus amigos, mas no meu caso, consegui dormir imediatamente. Não mencionarei a ilusão, entre aspas, dos meus amigos, mas no meu caso eu consegui dormir imediatamente. Porém, estranhei como era possível adormecer após os eventos daquela noite.
O sonho foi normal até que eu visse os meus amigos. Era como se eu tivesse acordado dentro do sonho. E lá estávamos nós, dentro do círculo no cemitério. Percebi que não era um sonho, era incrivelmente real. Meu semblante demonstrava confusão, assim como o dos meus amigos, que eu sabia que eram eles, não versões de sonho. Estávamos sentados como na noite anterior, e uma figura sombria e de certo modo submissa surgiu no meio do círculo, onde antes das velas se apagarem, em fração assim de segundo, ela era... surgiu no meio do círculo, onde antes das velas se apagarem... Bom, não entendi. Surgiu um pouco antes das velas se apagarem, é isso? Essa figura era negra como a noite. Naquele momento, experimentei uma falsa sensação de paz e fui hipnotizado por aquela figura à minha frente. Foi então que percebi que não estava dormindo. Ainda estava no cemitério, no meio da noite, dentro do maldito círculo com os meus amigos. Após os eventos, eu e meus amigos discutimos o que aconteceu naquele momento e chegamos à conclusão de que experimentamos uma visão de desejo. Tipo, realidade desejada? É isso? Desejávamos estar em segurança em casa, dormindo ou fazendo qualquer outra coisa, e nossas mentes nos pregaram uma peça, nos fazendo acreditar que estávamos em nosso ambiente de conforto, quando na realidade nunca tínhamos saído do lugar, e não tínhamos noção de quanto tempo passou durante esse devaneio. Eu vi as pupilas dos olhos dos meus amigos subirem em direção às sobrancelhas, assim, ao mesmo tempo em que senti as minhas fazerem o mesmo movimento. Depois disso, só me lembro de ter acordado no cemitério, dentro do círculo, com uma terrível dor de cabeça e uma sede insaciável de água. Era uma sede quase que sobrenatural. Quando acordamos, eu e meus amigos, que ainda estavam lá, o sol estava alto no céu. Quando a gente acordou, o sol já estava alto no céu. Perguntamos o que havia acontecido após desmaiarmos, mas nenhum de nós se lembrava. Pelo resto daquele dia, eu senti que nada seria como antes. Era como se eu tivesse estabelecido uma conexão com outro mundo. E estava certo, pois após esse primeiro evento, vários outros ocorreram. Se vocês estiverem interessados, posso compartilhar os outros eventos, mas só farei isso se reunir coragem após este relato. O que acham que aconteceu? Desisti de procurar uma explicação e relacioná-la com os eventos recentes. E o círculo? Tem alguma conexão? Meu amigo Gabriel não quis revelar nada e deixou a cidade... ele não quis revelar nada e deixou a cidade. Perdemos o contato. Minha vida já não é mais a mesma e estou com medo de me acostumar com essa forma de viver. Que forma de viver? Por quê? Como assim? Agradeço por dedicarem o seu tempo a isso. Um beijo pra você, muito obrigada. Sim, ele fez um círculo de proteção, um círculo mágico ali, evocar alguma coisa, pelo visto. E teve esse lance aí de ir pro lado de lá, achar que tava do lado de cá, mas foi pro lado de lá, né? No astral, no outra dimensão, né? E esses seres aí de lá... me parece que vocês estavam aí dentro do círculo, e por mais que às vezes faça essas coisas sem tanto conhecimento, sem... É complicado, né? Ir num solo tão... como assim, um cemitério tão... não sei se carregado, mas tão simbólico também, né? E ter essa intenção, né? Botar ali velas, botar... Então, de alguma forma, você tá chamando a atenção de alguma coisa que tá ali, né? E alguma coisa pode vir. Parece que veio. Mexeu com a cabeça de vocês e vai saber mais o que, né? Porque você falou que depois desse dia alguma coisa mudou. Houve uma conexão com o lado de lá, né? Então agora vamos para o próximo e último relato desta coletânea temática, só com relatos relacionados ao Halloween. Conversei com um novo anjo? É uma moça que nos conta. Isso foi em outubro de 2018. Eu tinha apenas 13 anos na época.
e juro que tudo que vou contar aqui é verdadeiramente sinistro. Estávamos fazendo uma festa de Halloween, minhas amigas e eu. A brincadeira começou inocente, mas tudo mudou quando uma delas afirmou ter visto alguém próximo à churrasqueira. O medo nos invadiu e corremos para dentro da casa. No entanto, uma das minhas amigas desafiou alguém a verificar se realmente havia alguém lá fora. E eu fui a escolhida para essa tarefa. Em plena noite. Quando me deparei com a cena, eu vi uma menina japonesa de cabelos longos e negros olhando para mim enquanto virava a cabeça de forma perturbadora. Um choque percorreu meu corpo, fazendo-me tremer intensamente. Relatei imediatamente o ocorrido para as minhas amigas e para minha mãe. Aquela noite assombrada não me deixou em paz, e a imagem daquela menina japonesa não saía da minha mente, impossibilitando o meu sono. No dia seguinte, em casa, sozinha, pois os meus pais estavam no trabalho, peguei meu celular para assistir alguns vídeos. Foi então que vi a mesma menina sentada ao meu lado no sofá. Meus arrepios e suores frios eram incontroláveis quando ela disse que precisava de ajuda. Estava tão assustada que mal conseguia responder. E ela repetiu: "Eu preciso de ajuda." Rapidamente respondi quase que em pânico: "Eu não posso te ajudar." De repente ela desapareceu, mas uma sensação estranha permaneceu, como se eu fosse importante para ela. Naquela noite, orei pela menina e pedi a Deus que a guiasse, pois ela parecia estar perdida, como se não aceitasse sua condição de estar morta. No dia seguinte, quando novamente estava sozinha em casa, ela reapareceu e disse obrigada. E desapareceu novamente. Nesse momento eu me senti aliviada e o medo já não me assombrava mais. Depois de todos esses eventos, contei aos meus pais, que ficaram surpresos, e agora eu frequento lugares relacionados ao espiritismo, onde me disseram que tenho o dom de ver espíritos, sejam eles bons ou ruins, bons ou maus. E foi esse o meu relato, Ana. Muito obrigada, um beijo para você. Então, é o que eu falo aqui, né, em alguns relatos, que às vezes o local é só assombrado, tem sim, uma sensação, uma visão de alguém, tudo que já se foi, mas era uma pessoa como nós, e ela tá ali muitas vezes perdida, muitas vezes precisando de ajuda, ela não tá ali para te fazer mal, para te assustar, só, às vezes é só uma pessoa precisando de ajuda, né, que já se foi, mas tá meio perdida ali. Como ela, talvez após a oração da menina, da moça que nos conta esse relato, isso tenha ajudado essa menina, essa assombração que estava por lá, né? Mas é isso aí, pessoal. Estes foram os relatos de hoje, da temática Halloween de 2023. Espero que tenham gostado. Um feliz Halloween para todos vocês. E a gente se vê no próximo relato. E também lá na Horror Expo, ok? Beijos e fui! Tchau, tchau!